Marcos 7,13. Olha o que diz com relação à tradição. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, o que este povo está fazendo é o quê? Invalidando a palavra de Deus. Eles guardam o quê? Tradições. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, né? Comida e bebida, está falando de quê? Jejum, dias de festa, sexta-feira santa, quarta-feira de cinza, domingo de ramos, domingo de Páscoa, dias santos, né? Sábados, tudo isso que a Bíblia está dizendo aqui. No versículo 17 diz o quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então isso tudo é sombra. Jejum, sexta-feira santa, quarta-feira de cinza, domingo de ramos, domingo de Páscoa, dias santos, sábados, tudo isso é o quê? Sombra. Você sabe o que é sombra? É algo escuro, sem luz. Então, após a morte e ressurreição de Cristo, tudo mudou. Sabe, tem muitas ovelhas aí fora envolvidas com a tradição, com esse sistema religioso. E a Bíblia diz, quando a ovelha ouve a voz, acontece o quê? João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Parece muito interessante as pessoas fazerem jejum, fazerem sacrifício, né? Porque normalmente, quando as pessoas estão no erro, elas se sentem confortáveis com isso. Mas o que acontece se eu viver na lei, se eu praticar obras da lei? Gálatas 2:21 diz que não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Não pode uma ovelha, diz a Bíblia, servir deuses estranhos. Eu não posso servir a um Deus de estranho, de madeira, de gesso, de qualquer tipo de material. Olha só o que Isaías 44:6 diz. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Versículo 9. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Está aí o povo de Deus aí fora confundido. Versículo 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Veja, são palavras fortes, são palavras duras. Versículo 11. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Versículo 12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. 13. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. 15. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. 16. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, e também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. 17. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. 18. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Versículo 19. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer:
Metade queimei e cozi pão sobre as brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Veja, são palavras pesadas, mas é a Bíblia Sagrada. Veja como tem muita gente iludida aí fora, gente rezando o terço, que a Bíblia diz em Mateus 6, 7, não useis de vãs repetições, não useis. Eu já vi gente rezando o terço com a Bíblia na mão. Seria interessante ler a Bíblia. Eu vejo pessoas, sabe, rezando com um monte de imagem atrás. Veja o que a Bíblia diz. Nós temos que ler a palavra, ler a Bíblia. Romano 1, 21 a 23 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 22. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, quando você tem para adorar uma imagem, né, você transfere a glória que é de Deus para essa imagem, para Maria, para Aparecida, que nunca existiu. Pastor, mas uma imagem artística de um jardim, por exemplo, não tem problema nenhum. O problema é quando as pessoas fazem imagem para adoração, quando elas fazem de uma imagem, por exemplo, uma divindade, um motivo de adoração. Pastor, mas no Velho Testamento Deus mandou fazer querubins, sim, que ficavam lá na tampa da Arca da Aliança. Em Levítico 16, lá explica muito bem que essa arca ficava em um local fechado dentro do tabernáculo, né? Acesso restrito somente para o sacerdote, e uma vez por ano ele entrava lá, ou seja, não era para adoração, somente o sacerdote tinha acesso a essa arca, né? com os querubins, né? Pastor, mas e a serpente de bronze, que a Bíblia fala também lá no Velho Testamento? Também não era objeto de adoração. E Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Vamos ler aqui só para a gente entender isso aqui. Números 21, 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá? Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente. Se olhava para a de bronze, sarava. Mas você sabe que essa serpente, anos mais tarde, tornou-se motivo de adoração. O povo começou a adorar essa serpente de bronze. O que Deus fez? 2 de Reis 18, 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Estavam endeusando essa serpente. Então Deus mandou fazer o quê? Destruir. Deus não aceita adoração a coisas, a imagens, a outros deuses, a outro ser, né? Olha o que diz Lucas 4, 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então culto, adoração, veneração, só a Jesus Cristo, mais ninguém. João 4, 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não é estátua, Deus não é imagem, Deus não é coisas, Deus é espírito. Pastor, qual é o maior problema em adorar imagens? Eu vou te mostrar aqui qual é o mal que causa na vida de uma pessoa que se submete à adoração a ídolos. Salmo 115, 1 a 8, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Versículo 2. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. 5. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. 6. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Versículo 8. Olha o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. Olha o problema de você adorar qualquer outro ser que não seja
Jesus Cristo. Ou você adorar uma imagem, por exemplo, uma estátua. Primeira coisa, cegueira. A pessoa fica cega. Outro problema, a pessoa fica muda. Ela é surda, não ouve, não sente cheiro, né? Não consegue tocar, chama-se tato, né? Outro problema, não consegue andar, não fala. Ou seja, espiritualmente a pessoa está o quê? Morta espiritualmente. Esse é o problema das pessoas que adoram imagem, que ficam rezando o terço para Maria, para Aparecida, para qualquer que seja o santo. Esse é o problema. É só ler na Bíblia, Salmo 115, 1 a 8. Está em todas as Bíblias. As Bíblias são todas iguais. Algumas versões diferentes, mas o significado é o mesmo. Oséias disse: o meu povo tem sido destruído porque lhes falta conhecimento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.